Um grupo de estudantes está participando de um jogo mortal, onde para sobreviver precisam passar por um urso gigantesco e sanguinário que tentará esmagar seus corpos como se fossem insetos. E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós continuaremos recapitulando os desafios mortais de As the Gods Will, de 2014, então preparem-se, é hora do recap. Depois de passarem pelo primeiro jogo de dar uma sanga corondá, onde enfrentaram um boneco que explodia crânios como pipoca, e fugirem do manequineco sanguinário que tentou os devorar como se fossem ratos, o gato gigante começou a soltar um gás sonífero de sua boca, que fez os alunos sobreviventes entrarem em um sono profundo. Agora eles estão em uma nova etapa. Descobrimos então que os estudantes estão em cubos gigantescos que flutuam por cima de grandes cidades ao redor do mundo. Em um dos cubos que está sobrevoando a cidade de Tóquio, após os dados rolarem mais uma vez, Shun Takahata acorda confuso e encontra Takaze, uma antiga colega de classe com quem ele estudou, mas que foi transferida há alguns anos. Junto com eles nessa sala está Taira e Taoka, outros estudantes que também conseguiram sobreviver aos dois primeiros jogos em seus colégios. Reparando nos sobrenomes das pessoas que estavam ali, Shun percebe que todos começam com a letra T e presume que no local onde eles estão existem diversas salas e cada uma delas os jovens são separados por ordem alfabética. Decidido a encontrar Ichika, Shun tenta abrir a porta da sala para que possa sair dali, mas como era de se esperar, estava trancada. Depois de alguns segundos tentando se comunicar com alguém do lado de fora, Taira, que é um super gênio extremamente arrogante e presunçoso, diz que não adiantará de nada e que eles devem apenas esperar até o próximo jogo começar, coisa que não demora muito a acontecer. Assim que Taira termina de falar, alguém começa a bater na porta, que se abre sozinha, permitindo a entrada de 4 kokeishis gigantes, que são um tipo de boneco tradicional japonês sem braços feitos de madeira. Ao entrarem, os totens convidam Taira para jogar e, transbordando autoconfiança, o garoto aceita participar. Sendo assim, os bonecos começam a contar as regras do desafio, chamado de Kagome Kagome. No folclore japonês, essa brincadeira funciona da seguinte forma: uma pessoa é escolhida como Oni e se senta com os olhos vendados. Depois disso, os espíritos juntam as mãos e começam a andar em círculos em volta do Oni, enquanto cantam uma música. Quando a música para, a pessoa que está sentada tem 10 segundos para adivinhar quem está atrás dela. Se estiver correto, o espírito irá virar o Oni, mas se a pessoa errar, ela terá sua cabeça brutalmente arrancada. Acreditando que vai ser fácil para um super gênio como ele, Taira coloca as vendas e se senta no chão, bastante empolgado, dando início ao jogo. Assim que os kokeishis terminam a canção, o garoto que antes estava extremamente confiante, agora está nervoso e por causa disso acaba errando ao tentar adivinhar quem estava atrás dele. Mas não tem tempo de se lamentar, um dos bonecos abre seus olhos e lança um feixe de luz na testa do rapaz, tomando controle de seu corpo como uma marionete e fazendo-o bater com a cabeça no chão, até triturar seu crânio completamente. Depois da falha do rapaz, os bonecos decidem que a próxima a jogar é Taoka, que num primeiro momento se recusa a participar, mas depois de descobrir que caso não participe, morrerá do mesmo jeito, a garota decide ao menos tentar a sorte. Assim que os totens começam a cantar, a garota também fica extremamente nervosa e, graças ao seu medo de errar, acaba demorando demais a responder, sendo desclassificada por não restar mais tempo. Com medo de morrer, Taoka tenta fugir, mas é cercada pelos kokeishis, que disparam um feixe de luz em sua testa, mas dessa vez, cada um dos totens puxa o corpo da garota para um lado, desmembrando seu corpo. Depois de eliminarem mais uma competidora, os bonecos dementes convidam Takaze para jogar e, para poupar sua amiga que está em pânico, Shun pede para ir em seu lugar. Quando o rapaz se senta e coloca as vendas, os totens começam a cantoria bizarra, dando início ao desafio. Aqui Shun tem uma sacada genial, percebendo que nas duas rodadas anteriores, após se passarem os 10 segundos, foi o mesmo Kokeishi quem anunciou o fim do tempo. O garoto memorizou as posições dos bonecos e, sendo assim, bastava esperar o totem anunciar que o tempo está acabando e o jovem saberia a posição de todos eles, e foi exatamente isso que ele fez. Quando os bonecos terminaram de cantar, Shun finge estar desesperado e quando o Kokeishi anuncia que se passaram os 10 segundos, ele se lembra de suas posições e diz o nome do totem que estava atrás dele, vencendo o jogo. Após vencer o desafio, os bonecos viram pó e em seu lugar surge uma chave. Sem mais obstáculos,
obstáculos, Shun e Takaze pegam o objeto e saem da sala, mas assim que passam pela porta encontram no corredor outro Kokeshi, que está perseguindo um estudante que também está com uma chave, porém esse totem é bem mais fácil de se livrar. A função dele é ser uma companhia nada agradável para pessoas solitárias, sendo assim, basta estar de mãos dadas com alguém que o bonecão demente te deixará em paz, e isso é o que o trio faz. Dessa forma, eles agora têm duas chaves. Enquanto os jovens andam pelos corredores que mais parecem um labirinto, ouvem um grito e começam a correr na direção do som para tentar ajudar. Ao se aproximarem, Shun percebe que se tratava de Chika, que estava sendo perseguida pelo Kokeshi carente, e se joga na direção da garota para segurar sua mão, salvando-a do totem endiabrado. No corredor ao lado, dois outros estudantes encontram uma cabeça de madeira gigantesca que saiu da parede, com um contador de 3 minutos na testa e 7 fechaduras para colocar as chaves. Ouvindo o barulho, o grupo corre até lá, onde encontram a dupla que também tinham duas chaves, e somando com as suas, dá um total de 4, isso quer dizer que ainda faltam encontrar 3 chaves em pouco mais de 2 minutos. O grupo se desespera, acreditando que não conseguirão encontrar as que faltam a tempo, mas nesse momento, a Maya chega jogando as 3 chaves e trazendo consigo outro estudante, que ele mata assim que alcança o grupo. O psicopata estava apenas o usando como escudo para não ser pego pelo Kokeshi. O bicho é um verdadeiro monstro. Vendo que a Maya é uma extrema ameaça, em um primeiro momento os outros estudantes se negam a se juntar a ele, mas faltando poucos segundos e sem opções, eles são obrigados a aceitar sua companhia. Com apenas 12 segundos restantes, os jovens colocam as 7 chaves em seus respectivos lugares, conseguindo assim passar de fase. Os jovens trocam de roupas e entram no buraco da parede deixado pela cabeça gigante. Ao chegarem do outro lado, os estudantes se deparam com um local repleto de gelo e neve por todos os lados. Enquanto observam o cenário, começa a acontecer um terremoto que faz o chão tremer, e poucos segundos depois, um urso polar de madeira gigante chega fazendo um verdadeiro show com suas manobras de snowboard. Depois que o urso mais radical que o tigre dos sucrilhos desce de sua prancha, começa a explicar as regras desse jogo, que na verdade é apenas uma: não mentir. O urso branco fará algumas perguntas e para sobreviver, basta que todos respondam com a verdade. Caso algum deles minta, o grupo deve escolher quem eles acham que é o mentiroso para ser eliminado, e assim que todas as perguntas forem feitas, eles passam para o próximo desafio. Com todas as regras explicadas, o urso faz sua primeira pergunta: qual é a sua comida favorita? Depois de ficarem mais aliviados por ser uma pergunta fácil, o grupo pensa um pouco e após poucos segundos, cada um dá a sua resposta. O urso polar começa a fungar e fareja o cheiro da mentira no ar. Como eles quebraram a única regra do jogo, agora tem 2 minutos para apontarem quem eles acreditam que seja o mentiroso. Depois de um minuto repleto de acusações, algumas pessoas do grupo acabam apontando para o rapaz que Shun e Takaze ajudaram no desafio anterior, pois sua comida favorita era salsa, e para eles não é comum alguém gostar tanto de uma planta. Com o mentiroso escolhido, o urso branco então esmaga o rapaz com a palma de sua mão, transformando seu corpo em purê, e logo em seguida faz a sua próxima pergunta. A questão dessa vez é: você gosta do Shun? Outra pergunta bem fácil, aqui o psicopata do Amaya diz gostar do protagonista, e a mesma coisa para Ichika e Takaze, que declaram seu amor por ele. Com todos já tendo dado suas respostas, o urso pede para o próprio Takahata responder, mas o garoto diz que nunca gostou de si mesmo. Com todas as respostas, o animal de madeira começa a farejar e chega à conclusão que mais uma vez um deles estava mentindo. Ichika automaticamente acusa Maya de ser um mentiroso, porque mais cedo durante o jogo do Maneki-Neko tentou matá-los. E enquanto eles estão discutindo, Shun começa a se perguntar por que alguém mentiria, sabendo que se dissessem a verdade seriam salvos. Nesse momento, o urso diz que ele finalmente percebeu e então explica que entre eles há um de seus companheiros se passando por humano e mentindo, para que eles comecem a brigar entre si e se eliminem até não restar ninguém. Ouvindo isso, a dupla de estudantes de outra escola chega à conclusão que o impostor só poderia ser Takaze. Bem, a dupla já se conhecia pois estudavam juntos. Shun, Ichika e Amaya frequentavam a mesma escola, logo todos se conheciam bem e chegaram ali juntos, com exceção dessa garota. Ichika e Shun até tentam defender sua amiga, mas Amaya e os outros 2 garotos votam nela restando poucos segundos. Antes de morrer, Takaze diz que não mentiu e realmente ama Shun, mas tem seu corpo totalmente esmagado logo que termina de se declarar, sobrando apenas um amontoado de cabelos e sangue.
sangue. Quando o urso está prestes a fazer a próxima pergunta, Shun o interrompe, dizendo que já descobriu quem é o traidor entre eles. Galera, acontece que o mentiroso esse tempo todo era na verdade o urso, mas como ele descobriu isso? Bem, quando matou Takaze, o sangue da garota que ficou em sua mão removeu a tinta branca de seu punho, revelando que o animal não era um urso polar, e sim um urso negro. Isso deixou as coisas mais fáceis. Sabendo que ele mentiu sobre ser um urso do Ártico, ficou óbvio que ele é um mentiroso, que o fez acreditar que existia um traidor entre eles e dizendo que alguém estava mentindo. Bravo por terem descoberto seu segredo, o urso negro começa a atacá-los e revela sua verdadeira forma, mas durante os ataques ele despedaça o gelo no chão e acaba ficando entalado, sendo assado lentamente pelo vapor escaldante. Tendo vencido mais um desafio, os 5 estudantes restantes caminham até o local do próximo jogo, onde são recebidos por algumas bonecas russas que explicam as regras desse que será o último desafio, chamado Chute a Lata. Nesse jogo nós teremos um Akuma, que significa demônio. Ele terá que pegar a lata que está num local de difícil acesso e colocá-la no meio do círculo no chão. Nesse meio tempo, o restante dos estudantes terão que encontrar um esconderijo onde devem ficar até o pôr do sol, ou até serem encontrados pelo Akuma, que só poderá procurá-los depois de colocar a lata no centro da circunferência. Assim que ver o rosto de alguém, o demônio terá que gritar o nome da pessoa e então correr para pisar na lata. Ao fazer isso, ela captura o participante, que ficará preso numa cela até o final do jogo, mas os detidos ainda podem ser salvos caso alguém chute a lata. Assim que alguém chutar o objeto, todos os prisioneiros serão libertos e o jogo está finalizado com a derrota do Akuma. Mas segundo as bonecas, o objeto possui algum tipo de explosivo que será acionado assim que for chutado. Isso significa que ao chutar a lata para salvar os prisioneiros e vencer o jogo, o participante que fizer isso perderá sua vida. O objetivo dos participantes escondidos é chutar a lata antes que todos sejam pegos. Já o objetivo do demônio é capturar ao menos 3 pessoas antes do pôr do sol. Com todas as regras explicadas, os bonecos fizeram um sorteio por palito e a pessoa escolhida para ser o Akuma foi o psicopata do Amaya. Se isso não é azar, eu não sei o que é. Assim que o jogo se inicia, os participantes começam a se esconder, acreditando que o Akuma demorará um certo tempo até alcançar a lata, mas ele chuta uma das bonecas russas no objeto, derrubando-o em poucos segundos e iniciando a busca. Em pouquíssimo tempo, a Maya consegue encontrar os 2 estudantes, que até tentam resistir e lutar, mas depois de tomarem uma surra, são capturados e levados para a cela. Enquanto a Maya pisa na lata, acaba vendo Ichikawa observando, descobrindo sua localização. Decidido a pegar o casal, o jovem corre até onde eles estão escondidos, sabendo que não irá demorar até que o Akuma chegue até eles e finalize o jogo. Shun amarra uma corda em um objeto pesado e começa a descer enquanto chama Ichika, mas ao invés de ir com ele, a garota decide tentar segurar a porta para impedir que a Maya os alcance, porém não consegue chegar a tempo e é encontrada com muita facilidade. Após escapar, Shun encontra um novo esconderijo, onde encontra uma armadura medieval e decide usá-la a seu favor. Quando o sol está prestes a se pôr, o jovem sai do seu esconderijo, vestindo aquela baita armadura gigante para cobrir o seu corpo. Mas o problema é que o equipamento é extremamente pesado e limita muito seus movimentos. Mesmo assim, Shun aparece na frente de Amaya e depois de deixar sua espada cair, ele tenta fugir, mas é encurralado próximo à beirada. Como só poderia prender alguém após ver seu rosto, Amaya vai extremamente confiante até Takahata e tira o seu capacete enquanto zomba do seu plano. Após ver o rosto do rapaz, Amaya caminha até a lata para pisar e finalizar o jogo, mas no meio do caminho nota que tem algo no seu quadril, uma corrente. Aqui Shun demonstra mais uma vez ser bastante inteligente. Quando seu oponente se aproximou para tirar seu capacete, ele o prendeu à sua armadura com uma corrente de aço, impedindo-o de chegar até a lata. Para ganhar tempo, Takahata se joga na beirada em direção ao mar, arrastando com ele a Maya, que precisa fazer muito esforço para não cair no oceano. Assim que cai na água, Shun remove sua armadura e começa a escalar a muralha para voltar ao local do jogo e chutar a lata, enquanto a Maya ainda precisa puxar todo aquele peso até finalmente poder fazer alguma coisa para impedi-lo. Quando termina de escalar, Shun já está bastante
bastante cansado e mesmo com muita dificuldade, corre até a lata. Nesse exato momento, a Maya finalmente termina de puxar a armadura e após se soltar, também corre na direção do objeto. Takahata alcança a lata primeiro e para salvar seus amigos, decide se sacrificar chutando o objeto. Porém galera, a lata não explode e com o pôr do sol as bonecas russas surgem e dizem que o jogo está encerrado, com Shun sendo o campeão. Mas e por que a lata não explodiu? Basicamente porque as bonecas mentiram, segundo elas, só disseram isso para deixar o jogo mais emocionante. Bem, então era game over, a Maya se revolta com a derrota, achando que vai morrer, mas as bonecas dementes dizem que aquilo era apenas um jogo e que ninguém morrerá. Como premiação por terem chegado tão longe nos desafios, cada um dos jovens recebe um picolé que deverão consumir para poderem sair dali. Enquanto come, Shun conversa com Ichika e faz diversos planos com ela. Galera, mas são planos que infelizmente não poderão se realizar, pois o verdadeiro e último desafio era aquele picolé, um desafio de sorte. Acontece que nos palitos estava o destino dos estudantes. Se no palito estiver escrito você vive, essa pessoa sobreviverá, e caso esteja escrito você morre, bem, vocês podem imaginar o que acontece. Ao olhar para o seu palito, Shun encontra escrito você vive e diz para Ichika que apesar de tudo ele tem sorte, mas não tem tempo de comemorar. Ao olhar para o palito da garota, é possível ver escrito você morre. No final de tudo, os únicos sobreviventes desse verdadeiro jogo mortal foram Shun e a Maya. E assim se encerram os desafios mortais de As the Gods Will. Mas e vocês, acham que conseguiriam sobreviver aos 5 desafios? O que vocês fariam de diferente? Deixem aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!